Volta, pega o telefone aí. Tira a foto dele aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Leonardo Campos, eu sou diretor de publicações da Soperj e também faço parte do grupo de trabalho de medicina transfusional. E é um prazer hoje estar abrindo essa reunião do GT de Medicina Transfusional da Soperj. Hoje a gente vai ter uma discussão bem ampla sobre reações transfusionais na criança. Então, a gente vai dividir essa apresentação em dois blocos. O primeiro bloco ele consiste em apresentação de casos clínicos e o segundo bloco de uma aula que a professora Flávia Bandeira vai apresentar. Então, para começar, eu vou apresentar os apresentadores do primeiro bloco. Então, a doutora Manuela Guida, que é residente em Medicina Intensiva Pediátrica
do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. A seguir, a doutora Sara dos Santos, que é residente de pediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense. E no terceiro palestrante, o Dr. Lucas Verdete Pucheri, que é coordenador médico da pediatria do Hospital Niterói Dor e rotina médico da UTI pediátrica do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, eu vou convidar vocês aí a agradecer a presença de todos. Espero que seja bastante produtivo. Manuela, pode começar quando você quiser. Tá bem, gente. Vou só compartilhar aqui e aí eu já vou começar. Tá aparecendo pra vocês? Não tenho certeza. Acho que não. Ainda não. Agora Agora tá, vai. agora tá. Agora sim? Tá começando aqui. Foi. Tá bom. Apareceu pra todo mundo, né? Vou começar então. Então tá bom, gente. Eu sou Manuela, eu sou pediatra, me formei na UERJ em pediatria. Agora eu tô fazendo meu R5, já tô no R5, né, de terapia intensiva pediátrica, lá na UTIP, junto com o Lucas. Então, tá bom. O primeiro caso clínico é um pré-escolar de 4 anos com um diagnóstico de linfoexistose não Langerhans, um ALK positivo, que ele já tem acompanhamento e tratamento já estava em acompanhamento com a equipe da Hemato. Ele foi internado na enfermaria de pediatria no dia 28 de maio desse ano por crise convulsiva e febre. E durante essa internação, ele acabou iniciando um quadro de hematêmese e melena, que eram intermitentes, começaram no dia 3 de junho, e ele começou a receber concentrado de plaquetas diariamente, porque ele já tem uma plaquetopenia que, enfim, foi o que começou mesmo, que a gente conseguiu fazer o diagnóstico dele da histocitose. No dia 7, ele apresentou um episódio mais importante de hematêmese, muito volumosa, fez um choque hipovolêmico com estabilidade hemodinâmica, precisou receber expansão volêmica, né, 2 etapas rápidas, começou noradrenalina, e aí foram solicitados, ele recebeu concentrado de hemácia, plaquetas, plasma fresco congelado, nesse mesmo dia. Ele foi transferido lá para a nossa UTIP, esse vídeo é um vídeo da endoscopia dele, foi iniciado a octreotide e ele fez endoscopia beira-leito mesmo. Na endoscopia foram visualizadas várias varizes esofagianas de grosso calibre, com um sangramento ativo. Ele foi submetido a ligadura elástica, e depois disso, depois da endoscopia, ele continuava mantendo episódios de melena, distensão abdominal, mas a conduta pela gastro inicialmente foi conservadora. No dia 9 de junho, ele recebeu um novo concentrado de hemácias, 48 horas depois do procedimento. Ele começou a infusão às 9 da manhã e terminou ao meio-dia. E no início da infusão, ele estava com 35,8, se eu não me engano. E no final da infusão, quando foram aferir, depois que já tinha terminado a bolsa, ele estava com 37,9, mas não tinha mais nenhum sintoma. Então, ele recebeu uma dipirona, melhorou a temperatura e foi notificada a reação ao serviço de hemoterapia. No dia 10, que foi o dia seguinte, ele acabou mantendo picos febris do dia 9 para o dia 10, evoluiu com tosse, fez um filme array respiratório no dia 11, que foi positivo para rinovírus e vírus essencial respiratório. Nesse meio tempo, ele acabou apresentando melhora da hemorragia digestiva alta, ficou estável clinicamente, recebeu alta para enfermaria no dia 11 para seguir o tratamento da doença de base dele. Aqui eu coloquei só para ilustrar todos os concentrados de hemácia que ele recebeu durante essa internação, desde que ele voltou para o hospital nessa vez, até ele ter alta da UTIP. Então foram todos esses, do dia 26, dia 29 de maio, dia 7, dia 8, dia 9 de junho foi hemácias, e plaquetas nos dias 3, 4 e 7 de junho. E recebeu plasma fresco congelado só no dia 7 de junho mesmo. E os exames para ilustrar, no dia 7 ele tinha uma hemoglobina de 6, um hematócrito de 21,5 e a plaqueta de 95.000, coagulograma normal, e no dia 8 à noite foi quando solicitaram o concentrado de hemácia para ele por causa dessa hemoglobina de 6. E aí esse do dia 9 é pós-transfusional, depois que ele recebeu essa bolsa que ele acabou fazendo a febre. O caso clínico 2 é de uma lactente de 4 meses com uma cardiopatia complexa, síndrome de Shone. Coloquei essa imagem para ilustrar a cardiopatia, que foi internada na UTIP em pré-operatório de abordagem cirúrgica. Ela foi submetida a uma término terminal e ligadura do canal arterial no dia 7 de novembro de 2025.
Durante o procedimento cirúrgico, ela recebeu um concentrado de hemácias e durante a infusão ela apresentou aumento da temperatura axilar, de 35,7 para 37 graus. E aí suspenderam a infusão e foi notificado o serviço de hemoterapia, mas ela acabou não recebendo dipirona, não recebeu nenhum antitérmico. Ela, no pós-operatório imediato, essa paciente acabou evoluindo gravíssima, teve 4 PCRs assistidas entre 1 a 2 minutos no dia 8, do dia 7 para o dia 8, evoluiu com um choque refratário, uma hipertensão arterial pulmonar grave, foi iniciado óxido nítrico, mantida com, precisou de drogas vasoativas em doses muito altas, e no dia 9 de novembro ela foi submetida a uma valvuloplastia aórtica percutânea de urgência, porque ela estava com uma refratariedade clínica, uma disfunção de ventrículo esquerdo muito grave. Depois desse procedimento, o procedimento foi sem intercorrências e ela acabou conseguindo evoluir muito bem, superando todas as expectativas. Evoluiu com uma melhora clínica, tolerou desmame ventilatório, foi estubada no dia 22 de novembro, recebeu alta para enfermaria e ela agora é acompanhada no ambulatório e em algum momento vai voltar para a nova abordagem cirúrgica. É isso, gente, os meus casos clínicos. Vocês querem apresentar e depois a gente abre para discussão? O que você prefere, Flávio? Eu acho melhor todo mundo apresentar os casos, Léo, e a gente abre a discussão no final. Assim, as Tá pessoas vão ótimo, então. botando as perguntas aí, né? Como você Fique à vontade para sugeriu, e a colocar a gente pergunta aqui. abre no final, tá? Então, Para a então gente ter vamos seguir um então com fluxo. a Sara. Sara, por favor, pode projetar seus slides. Só vou projetar aqui um minuto. Tá dando pra ver? Tá, só precisa ampliar. Coloca apresentar que eu acho que vai. Foi? Agora foi. Só tá Ótimo. aparecendo no rosto aí. Vê se você consegue minimizar essa tela que aparece no Zoom. Deixa eu tirar. Pra, ainda continua Foi? projetando, mas tá bom. Foi. Tá ótimo. Ah, ok. Boa noite, meu nome é Sara, eu sou residente lá do Antônio Pedro. Vou falar para vocês sobre um caso que a gente teve lá. Ok, a gente tem um adolescente masculino de 12 anos, que ele estava na 25º dia de internação hospitalar. Ele vem para a gente para uma investigação com a reumatologia no dia 7/5, por causa de um quadro de artralgia e artrite, que acometia principalmente o cotovelo direito, a articulação coxofemoral direita, associada a uma rarefação do couro cabeludo, de escamação fosforácea difusa também, que associava a uma queda que ele teve de bicicleta. Ele chega para a gente com uma febre persistente e sinais flogísticos importantes nas articulações, e tinha uma anemia já estabelecida, um PAM de laboratório positivo, um direto positivo. O fragmento foi feita uma análise dos fragmentos ósseos de partes mores com cultura negativa para bactérias, e aí esse paciente foi tratado para osteomielite com vancomicina e oxacilina por 25 dias. Após os 25 dias de uso, ele evoluiu com um edema agudo difuso, ascite, injúria renal aguda, onde foi otimizado as drogas, trocou vancomicina por teicoplanin, fez uso de albumina por causa da ascite e do edema agudo difuso, furosemida, e apresentou melhora evolutiva. Ele, durante a internação, apresentou melhora do quadro álgico, estava ambulando já com auxílio, sem dor e com leve claudicação, e apresentou melhora da função renal após aquela injúria renal aguda com a troca para teicoplanin. Ele tinha uma melhora do desconforto abdominal, uma melhora significativa da ciste do edema periorbital, principalmente, após a administração da albumina e furosemida,
e mantinha ali uma perda ponderal progressiva desde o dia 18, com redução da circunferência abdominal. O paciente, a partir desse momento, apresentou queda importante dos níveis hematimétricos. No dia 24/5, ele já mantinha, como vocês podem ver no quadro, no gráfico a seguir, ele já mantinha uma queda dos níveis de hemoglobina e hematócrito, só que no dia 24/5 para o dia 25/5 foi a maior queda que ele apresentou, de 5,2. E nesse momento, no dia 24/5, com essa piora dos valores hematimétricos e já em melhora crescente da função renal, ele é sintomático, sem desconforto respiratório, sem alterações da ausculta pulmonar. A gente indica uma transfusão de concentrado de hemácias para ele no dia seguinte, no dia 25/5, com 10 ml por quilo, que foi iniciada a transfusão às 17h30. O volume total do concentrado de hemácias era 300 ml. O concentrado de hemácias da bolsa era não irradiada, não desleucocitada e não lavada. No dia após 2 horas, às 19h30, o paciente chamou o plantão, queixou-se de dispneia durante a transfusão. Foi avaliado pela equipe, que no momento não apresentava sinais de desconforto respiratório, porém, ele apresentava ausculta pulmonar, sibilos e crepitações leves. Ele também apresentava uma hipertensão arterial no primeiro momento, na primeira avaliação, que estava 110 por 76, a pressão subiu para 124 por 85. Nesse momento, foi administrado furosemida 20 mg endovenoso e um resgate de salbutamol 4 jatos de 20 em 20 minutos por 1 hora. O paciente apresentou melhora sintomática e manteve uma diurese preservada após a administração da furosemida e se manteve estável após essa primeira conduta. No dia 26/5, o paciente permaneceu sem queixas, a escuta pulmonar estava sem as crepitações, sem os sibilos, estava inalterada. A gente notificou a reação transfusional, solicitou um eco e um raio-x para avaliação. E no dia 27/5, o paciente ele retornou com um quadro de taquidispneia, associado também à febre, 32 horas após o início da transfusão. Na auscultas, ele apresentava novamente uma crepitação fina, principalmente na base direita, sibilos discretos difuso, e foi repetida a administração de furosemida e salbutamol com dipirona, e ele teve uma melhora clínica. Aqui estão alguns exames de imagem, laudos que ele fez, que ele, no quadro de injúria renal, ele tinha um pequeno derrame pleural, mas quando a gente comparou com após o quadro ocorrido, após a transfusão, no raio-x de tórax do dia 26, um dia após a reação, o ocorrido da reação, não foi visualizado o derrame pleural, tinha uma telectasia em lobo médio, mas não confirmado. A ATC de tórax mostrou espessamento difuso das paredes dos brônquios, que sugeria uma broncopatia inflamatória, sem derrames pleurais ou outras alterações. Aqui está o balanço hídrico na semana do evento. A gente pode observar que a transfusão foi feita no dia 25, no dia anterior, ele mantinha um balanço mais positivo. No dia do evento, né, com o uso da furosemida, o balanço se tornou negativo. Os sinais vitais tiveram uma alteração mais importante na média da pressão arterial, em que no dia do evento, né, a média subiu para uma sistólica de 124, uma diastólica de 80, uma média de 97,8, uma pressão sistólica de 124,2.
Só para resumir o caso, é um adolescente que estava em investigação de poliartralgia após uma queda em esquema antibiótico para osteomielite. Ele tinha um quadro de injúria aguda renal recente, secundário ao uso de vancomicina, já em fase de recuperação, e apresentou uma anemia crônica progressiva com necessidade de transfusão de concentrado de hemácias, que durante a etapa final da transfusão abriu um quadro de dispneia e hipertensão, que foram corrigidos com furosemida e resgate com salbutamol. E também teve o retorno dessa dispneia associada à febre após 24 horas do primeiro evento. Eu vou só tirar aqui. Muito obrigada. Tá ótimo. Obrigado, Sara. Lucas, então, se quiser compartilhar. Pessoal, Boa pode ir noite, colocando pessoal. aqui perguntas do caso, qualquer dúvida no chat, que depois a gente discute. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Léo, Flávia, Manu, Sara, excelentes apresentações. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, né? Vamos lá, vou abrir aqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa daqui. Tá todo mundo vendo aí? Dá para ver. Sim. Acho que agora foi. Tá todo Pronto. mundo vendo? Então, beleza. Então vamos lá. Vou apresentar um caso de um menininho. É um caso emblemático no hospital onde eu nem coordenava na época esse hospital, era a rotina desse hospital. Aconteceu lá no Rios d'Or, há muito tempo atrás, mas foi um caso meio que emblemático. A gente não ouvia falar muito dessa patologia. Mas vamos lá, então, esse paciente, ele chega na emergência, é um menininho de 7 anos, 32 quilos, uma história que pela manhã apresentou um quadro de vômito seguido de lipotímia. Aproximadamente 1 minuto após o episódio, o paciente retomou a consciência, apresentando dislalia e dificuldade de sustentar em pé. Foi trazido à emergência pediátrica com 1 hora de evolução. Os pais moravam muito perto do hospital, então esse delta T foi bem rápido. Então, assim, aconteceu isso, os pais ficaram observando em casa e logo levaram para a emergência. Ele deu entrada na emergência, né? Um pouco tempo depois, acordado, com Glasgow de 13, apresentando a ectoscopia, uma hemiparesia em todo de mídio direito, pupilas isocóricas, fotorreagentes, eupneico hidratado, corado, anictérico, acianótico, sem alterações hemodinâmicas aparentes. O exame físico, de fato, não tinha nada, a não ser uma plegia de membro inferior direito, uma ausência de edemas ou deformidades, com sinais de vitais normais, né? Uma frequência talvez um pouquinho mais alta do que o normal, mas uma PA normal, uma PA sistólica normal, uma PAM normal para a idade, diastólica normal, temperatura normal, frequência respiratória normal para a idade. E aí ele é levado automaticamente para a tomografia. Na tomografia evidencia um hematoma intraparenquimatoso de 4/8/2, localizado na região de giro frontal superior esquerdo, com hemoventrículo com desvio da linha média à direita, cerca de 6 milímetros. Redução da amplitude dos sucos corticais, principalmente no hemisfério cerebral esquerdo. Foi feita uma angio-TC, injetaram contraste para a gente avaliar, e tinha uma opacificação de estrutura serpentiforme na porção cranial do hematoma, nutrida por um ramo da circulação anterior esquerda, aspecto de má formação vascular. Então, a gente estava de frente de uma MAVE rompida no menino de 7 anos, o qual estava evoluindo. Então, ele chega às 10h40, 10h44 na emergência, vai direto para a tomografia, 11h44 ele chega na UTI já com um rebaixamento do nível de consciência, um piora do Glasgow, um Glasgow de 9, apresentando já uma paralisia facial direita, mantendo a plegia de membro inferior direito, já com anisocoria, já com sinais de hipertensão. E, obviamente, nesse caso, a gente tem que preservar o cérebro, né? Então, evidentemente, a gente teve que manejar ele do ponto de vista neurológico e a gente optou por intubar. A gente sedou, bloqueou, né, com midazolam e rocurônio, optou por intubar.
Intubou, manteve uma sedação profunda, foi feita uma fenitoína de ataque, uma manutenção, pensando em manter esse paciente sem o risco. Alô? Acho que alguém abriu o microfone aí, né? Então foi feito todo um manejo neurointensivo inicial, né, para esse paciente, controle rigoroso da temperatura, cabeceira 30 graus, centralizada, e, obviamente, a neurocirurgia avaliou e optou por levar para o centro cirúrgico. Foi colocado uma monitorização de PIC, foi puncionado um bulbo de jugular para avaliação da função cerebral, e esse paciente ficou totalmente monitorizado por alguns dias. E neuroproteção 24 horas por dia, sendo avaliado pela neurocirurgia, sendo avaliado pela equipe da neurologia e da UTI 24/7. No D2, ele teve alguns momentos de aumento da pressão intracraniana, foram feitos algumas medicações para evitar, né, um aumento, né, foi feito pseudoanalgesia, aumento do midazolam, tiopental, lidocaína, rocurônio. No D3 ele permaneceu estável, no D4 ele faz uma nova tomografia sem alterações significativas no hematoma, ainda com hemoventrículo. No D5 foi retirado a PIC, retirado o bulbo, melhora das pupilas, né? Solicitado uma arteriografia pela neurocirurgia, iniciado com pressão pneumática, porque ele não podia anticoagular, e aí o risco, né, de sangramento. No dia 24, do D7 para o D8, ele tinha exames normais, plaquetas normais, hemoglobina normal, todos os exames dele mostravam uma melhora, um PCR negativo, ele vinha estável ao longo dos dias. No D8 de internação, ele apresenta um episódio de febre, ele já vinha apresentando episódios subfebris ao longo dos dias. A gente achava que era por conta do sangramento intraparenquimatoso e hemoventrículo, que pode cursar com temperaturas um pouco mais altas, né? A gente faz, às vezes, uma desregulação da temperatura com esses sangramentos intracerebrais, né? A gente pensa que ele pode estar evoluindo com uma PAV, ele não tem piora dos parâmetros ventilatórios, ele não tem um raio-x que justifique uma alteração, mas ele tem uma secreção pior, é colhido aspirado traqueal, é coletado aspirado traqueal, radiografado, ele não tem nada, e é colhido os exames. Os exames mostram um discreto aumento, né, do PCR, nada demais, uma procalcitonina negativa, o leuco não muda muito, né, então a gente segue, mas mesmo assim, pensando na gravidade do paciente, D7, D8 de ventilação mecânica, né, então a gente começa um cefepime. No D10 Peraí que eu não estou conseguindo passar, perdão. Às 16h40 desse dia, ele apresenta uma queda abrupta das plaquetas. A gente pensa em um sangramento agudo, né? Um novo sangramento dessa MAV, dessa malformação. As plaquetas caem de 110 para 48 mil, né? Dentro de 10 horas, e é solicitado um concentrado de plaquetas, uma unidade de aférese. Ela é feita em 30 minutos, e ao término da infusão, o paciente apresenta uma queda abrupta da saturação de 97 para 78, há uma hipotensão súbita, e é necessário um aumento de uma FiO2 para 100%, o paciente apresenta desconforto respiratório, né, piora da gasometria, uma PF, né, de 52, aumento do lactato, piora da acidose respiratória, uma hipoxemia grave junto com a hipotensão grave, 30 minutos após a transfusão. A gente, obviamente, radiografa esse paciente, tem uma imagem nova, né? O ecocardiograma não tem alteração, a PVC não tem alteração, o BNP não tem alteração, né? Sem evidência, obviamente, de disfunção cardíaca naquele momento, pensando em um ataco,
né, como a gente poderia ter, fazendo uma férise, né, fazendo um volume maior de líquido naquele momento para aquele paciente. E aí a gente pensa em alguns diagnósticos, né? A gente sabe que trale, né, que é a injúria aguda relacionada à transfusão, né? O paciente preenchia critérios, taco, o paciente requeria, né, uma hipervolemia com hipertensão, com BNP elevado, o paciente e disfunção cardíaca, esse paciente não tinha. Sepse poderia ser, né, esse paciente evolui com sepse em algum momento, né, e uma SARA primária, né, por injúria pulmonar, poderia ser, mas é improvável. Esse paciente teve uma evolução muito rápida, em 24 horas ele estava melhor do ponto de vista respiratório, então a gente de fato ficou com um diagnóstico provável inicial de trale, né? Então a gente vai discutir isso aí agora. Obrigado e vamos lá, Flávio. Vou parar de Obrigado, compartilhar Lucas. aqui. Obrigado Foi a você. ótimo. Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma pausa nesse momento aqui agora para discutir os casos, né? E depois a gente vai emendar com a aula. Alguém tem alguma pergunta? Não estou vendo nenhuma pergunta aqui no chat, mas alguém quer falar alguma coisa? Uma pergunta sobre o caso, alguma dúvida? Não, por enquanto não. Bom, então eu vou falar algumas coisas importantes. A gente está no evento de uma sociedade pediátrica, né? Então a gente tem aqui muitas pessoas que não trabalham com medicina transfusional. E eu acho que o mais importante é a gente ter essa visão do que a transfusão ela não é um procedimento inócuo, né? Então, nós, como pediatras, temos que estar cientes que toda vez que a gente indica uma transfusão, ela tem que estar muito bem indicada, porque existem aí possíveis reações adversas e algumas, inclusive, fatais. Então, assim, antes da gente entrar na parte técnica de definição das reações, eu queria fazer uma pergunta para vocês três, uma pergunta não técnica, né? É claro que, assim, vocês três estão aqui, estão apresentando o caso, já tiveram uma experiência com reações transfusionais, mas antes disso tudo acontecer, eu vou fazer a primeira pergunta para Sara, depois eu faço para Manuel. Vocês que estão na residência ainda, principalmente, né? Sara, você pode começar respondendo. Como é que foi essa sua experiência de lidar com isso, né? A gente sabe que nem todas as residências médicas têm o rodízio no banco de sangue. Muitos pediatras se formam sem ter o mínimo contato com isso, né? Acabam, inclusive, tendo contato em plantões externos, onde trabalham em hospitais privados, né? E, eventualmente, estão ali acompanhando crianças com transfusão, né? São transfundidas. Mas na sua vivência, o que você viu até agora? Como é que foi essa sua experiência com esse assunto? Fala um pouco aí, como é que foi essa sua vivência até agora. Então, acabou que quando a gente teve esse caso, coincidentemente, eu estava rodando no banco de sangue, eu estava fazendo um rodízio lá de alguns dias. Foi uma experiência que, na verdade, abriu um pouquinho os meus olhos, porque quando a gente faz, assim, como residente, a gente olhou o caso, não, realmente tem que transfundir, só que até o momento da gente ter um caso com reação transfusional, que foi o nosso caso com a TACO, eu não tinha muita noção, assim, que não acabava com a transfusão, sabe? Porque a gente pensa na medida imediata, só que a transfusão ia resolver o problema ali. E a gente, claro, sempre sabia, sempre soube da necessidade da monitorização, da vigilância, só que eu nunca tinha tido experiência com uma reação transfusional. Então, assim, olhar ela ao vivo, ver a conduta e saber agora, principalmente, sobre passos anteriores que a gente pode fazer antes da transfusão, verificar a bolsa de sangue, verificar se está tudo certinho, verificar fatores de risco, identificar fatores de riscos prévios. Agora eu consigo ter esse novo olhar antes de prescrever uma nova transfusão, sabe? Então, eu acho que foi muito importante para a minha escada de aprendizado. Tá certo. E eu acho que é importante a gente entender que existem cenários distintos, né? Você tem um cenário ambulatorial,
que é aquele paciente que vai fazer uma transfusão ambulatorial, e isso tem tanto criança quanto adulto, e tem um cenário hospitalar. E dentro do cenário hospitalar, a gente tem duas situações completamente distintas, que é aquele paciente que está na enfermaria, né, ou no quarto, completamente diferente daquele paciente que está internado na unidade de terapia intensiva, que muitas vezes é um paciente grave, está entubado, tem milhares de fatores de risco. Então, o reconhecimento das reações transfusionais ele se torna muito mais complexo. Então, até a segunda pergunta que eu te faço, Manuela, a gente sabe que nem todos os hospitais eles têm o procedimento transfusional acompanhado 100% do tempo pelo profissional do banco de sangue, que seria, obviamente, o ideal, né? São pessoas treinadas para reconhecer qualquer tipo de intercorrência. A gente sabe que isso não é uma realidade. Dentro da sua vivência como residente de medicina intensiva, né, que já está no segundo ano, como é que foi esse acompanhamento das transfusões das crianças e você se sentiu capacitada em identificar essas possíveis reações transfusionais? Quer contar um pouco da sua experiência também? Então, o acompanhamento do profissional do banco de sangue durante a transfusão, normalmente a gente não tem, mas as funcionárias são super presentes, elas sempre passam lá no UTIP, pegam o prontuário, checam, perguntam se teve reação, enfim, o serviço de hemoterapia é muito presente lá na UTIP. Durante a minha residência de pediatria, eu tinha visto, quando eu fiz pediatria na UERJ, a gente não tinha rodada no banco de sangue, eu acho que agora as meninas têm, né, o pessoal, os residentes agora têm. Mas eu não tive. E eu comecei a ter muito mais contato, apesar de eu já ter pego na enfermaria de pediatria, por exemplo, reação transfusional, eu comecei a ter muito mais contato, e pensar muito mais nisso depois que eu entrei na UTIP e que a gente começou a ter mais contato com a Flávia. Eu acho que, enfim, esse contato direto com o serviço, com a Flávia e com tudo isso, e da gente estar sempre falando da indicação, e a gente poder sempre discutir com ela, faz a gente ficar muito mais atento. Então, sempre que tem alguém transfundindo, agora, qualquer coisa, a gente sempre fica muito mais atento do que a gente ficava antes. Eu sinto isso, assim, do que antes, do que a gente ficava mesmo, assim, porque a gente fica realmente mais ligado nisso, né? E fica mais atento. Mas não sei se eu respondi. Perfeito. Tá ótimo. Lucas, você tem bastante experiência em medicina intensiva, né? A gente sabe disso. E uma das coisas que a gente vê na prática, principalmente em relação ao diagnóstico diferencial de TACO e TRALI, entra aquela questão da dosagem do BNP, né? Do peptídeo natriurético cerebral, que é um exame que o adulto está muito habituado a solicitar, né? Mas a gente, como pediatra, não costuma pedir. E eu acho que a pandemia do Covid e o surgimento dos casos de síndrome inflamatória multissistêmica ensinaram muito a gente em relação a esse exame, né? Que era um exame que ninguém pedia antes, e a gente passou a entender que esse exame refletia ali uma distensão, um estresse ali do músculo cardíaco. Então, assim, você enxerga isso hoje na sua prática clínica, na era pré-pandemia e pós-pandemia, você tem solicitado mais esse exame e você acha que isso tem te ajudado na distinção ou eventual reconhecimento dessas reações no cenário de medicina intensiva? Não, com certeza, Léo. Não tenha dúvida que a gente tem usado muito mais esses exames e com certeza a gente tem usado muito mais o eco à beira-leito. Hoje, o aparelho de eco é uma extensão do braço do intensivista. Eu acho que não só do intensivista, mas do emergencista também já é uma realidade, né? Nas emergências, você tem um aparelho de eco para analisar se o paciente tem disfunção ou não. Hoje a Manu e todos os residentes de terapia intensiva já saem treinados em fazer uma punção guiada por ultrassom e já saem treinados de avaliação de uma disfunção cardíaca. Então, assim, é claro que os ProBNP e BNP-NT, que são outros exames que a gente usa muito, né? A fração, não são todos os lugares que fazem, né? Então, assim, mas hoje um aparelho de eco todo mundo tem, né? Na grande maioria das vezes, todo lugar tem. Então, assim, é muito fácil. Então, eu me lembro que antes da pandemia, a gente trabalhou lá no Getúlio Vargas, acho que foi antes da pandemia, nem me lembro agora, e já tinha um aparelho perdido lá dentro do centro cirúrgico.
e que eu pedia para descer o aparelho, desce aí o aparelho para a gente fazer uma punção guiada aqui, fazer um ecocardiograma aqui, porque a gente já fazia, né? Porque era dentro da UTI. Mas agora, cara, isso é uma realidade. Então, assim, é fundamental hoje a gente ter um exame mais completo, ter um BNP, ter um dedímero para avaliar outras patologias, e eu acho que o eco hoje, você ser treinado num POCUS, num ecocardiograma, pelo menos para avaliação de função, é fundamental. Maravilha. Tem uma pergunta aqui no chat, da Fernanda, que ela pergunta o seguinte: quanto tempo deixa em observação no uso de concentrado de hemácia, né, em uma emergência? Você quer responder, Flávia? Oi, boa noite, claro. Eu achei interessante a pergunta. Aí primeiro eu queria, antes de eu fazer a minha apresentação, queria agradecer, né, a todos que estão presentes online, principalmente aos colegas que toparam essa empreitada, né, de falar sobre reação transfusional na criança. Manuela, Sara, Lucas e Léo por estar moderando. Então, primeira coisa, se o paciente está fazendo uma transfusão numa emergência, a gente tem que ver o seguinte: qual é o contexto, né? Porque se ele está na emergência, ele muito provavelmente, não, fazendo uma transfusão, provavelmente não vai para casa. Então, os primeiros 10 a 15 minutos da transfusão são cruciais. Então, isso é mandatório por regulamentação que os primeiros 10 a 15 minutos de qualquer transfusão ele seja observado, tá? Sinais vitais, como é que o paciente está, porque as reações graves ocorrem nos primeiros minutos. Temos aquela que a gente vai discutir já já, que ocorre nas primeiras 2, 4 ou 6 horas. Então, o tempo que você vai deixar esse paciente em observação numa emergência é pelo menos, você vai fazer o término da transfusão, os primeiros 10, 15 minutos. A transfusão não deve correr rápido, né? A gente vai, principalmente de concentrado de hemácias, a gente tem um tempo máximo que são 4 horas, mas eu mesmo considero um tempo razoável infundir um concentrado de hemácias em 2 horas, tá? E se você tem condições de deixar aquele paciente na emergência em observação durante a transfusão, ótimo. Mas se não, se ele vai para casa ou se ele vai para a enfermaria, para casa, precisam estar cientes de que pode acontecer uma reação em casa, tá? Então, é avisar os pais o que é que pode acontecer para que essa criança volte, né? Se houver um desconforto respiratório, uma lesão, aparecimento de reação alérgica, seja lá o que for. E se ele for para a enfermaria, é sempre ficar atento em qualquer sinal de possível reação transfusional nas primeiras 24 horas, que é o que a gente vai falar já já sobre as reações agudas. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Não, isso que você falou é até importante, né? Porque muitos hospitais privados, quando a criança está recebendo transfusão, tem uma placa, né? Um aviso ali que recebeu transfusão, para que isso fique bem claro, né? Caso tenha qualquer tipo de intercorrência, o plantonista seja chamado, para isso ficar no radar, né? Que dentro daquelas primeiras Sim. 24 horas o paciente pode ter uma reação. Isso é importante, né? Uma forma visual da gente identificar isso. Sim, sim. Maravilha, então. Então agora a gente vai aula da professora Flávia Bandeira, que já está aqui com a gente, que é médica e professora associada da UERJ, da Faculdade de Ciências Médicas, e coordenadora do Grupo de Trabalho de Medicina Transfusional em Pediatria da USOPERJ. Obrigado, Flávia. Então, nada, obrigada a vocês. Então, nós vamos falar sobre as reações transfusionais na criança, como é que a gente reconhece e o que é que a gente faz, tá? Vocês fiquem à vontade para jogar as perguntas no chat. E a gente se guiou pelos casos que eles iam apresentar para a gente fazer essa aula. O que é que a gente vai falar nessa apresentação, né? Deixa eu só diminuir aqui para eu não ver todo mundo, porque senão. Pronto. A gente precisa entender que a criança reage diferente do adulto, né? Por suas peculiaridades, né? Aquela coisa, a criança não é um adulto em miniatura, tem particularidades fisiológicas e imunológicas diferentes. O panorama da epidemiologia da reação transfusional na criança também é diferente. Vocês vão ver ao longo da apresentação. E a gente vai fazer a classificação dessas reações, né? Falar um pouco da fisiopatologia e falar dessas reações agudas, que são as mais frequentes e, por incrível que pareça, faltou uma reação ser apresentada aqui que foi alérgica,
tá? Mas a gente vai falar sobre ela. Então, por que que a criança é diferente? Por que que ela reage de alguma forma diferente? Primeiro, porque ela tem um sistema imunológico que não está maduro ainda, não está preparado. Então, eles têm as células apresentadoras de antígeno ainda imaturas. Então, a gente não consegue ver nessa criança muito, muito pequena, principalmente nos menores de 4 meses, essas reações hemolíticas agudas, né? Febris, as febres, então, a gente tem que lembrar que nessa faixa etária vai predominar mesmo reação febril e alérgica. E, claro, criança não se comunica, então é muito difícil ela dizer para a gente, estou sentindo isso, principalmente uma criança, como o Léo falou, que esteja em unidade fechada, né? Entubado, sedado, seja lá o que for. E nos recém-nascidos, eles não têm como falar com a gente. Então, qualquer sinal que a gente veja que tá chamando a atenção, a criança está mais irritada, aumentou a frequência respiratória, está dispneico, pode ser sinal de uma reação. E aí, essa placa, né, que alguns hospitais colocam, fez transfusão tal hora, dia tal, porque essas primeiras 24 horas são cruciais, tá? Lembramos também que a criança ele tem um volume sanguíneo menor, e os volumes transfundidos vão ser proporcionalmente maiores ao volume sanguíneo. Então, a gente tem que ver que elas são suscetíveis, né? Principalmente a essa questão de sobrecarga circulatória. E, pasmem, as reações na infância são muito mais frequentes do que as reações nos adultos, tá? Então, quando a gente vê dados que a gente pega do REDS, do SHOT, que é o Sistema de Hemovigilância Britânico, que digamos assim, é o golden standard, né, para gente que faz hemovigilância, né, que faz hemoterapia, eles colocam a taxa de reação global na pediatria em torno de 5%, tá? Ui, desculpa, passou direto. E sendo a faixa de maior risco essa de 5 a 11 anos. Uma coorte turca que foi feita publicada em 2025, com mais de 30 mil transfusões, eles encontraram uma incidência de reação transfusional em torno de 1,1 por mil. E a maioria das reações transfusionais foram reações alérgicas. E quando a gente olha qual é o hemocomponente mais ligado à reação, né, alérgica, plaqueta, tá? É o primeiro lugar, principalmente nas reações alérgicas. Os concentrados de hemácias, segundo lugar, principalmente na reação febril não hemolítica, nas angústias respiratórias, né, nas dispneias, e o plasma fresco, em último lugar, também um hemocomponente que pouco se transfunde, né? Hoje em dia tem indicações muito precisas para transfusão de plasma e geralmente estão associados às reações alérgicas. E aqui vocês veem, né, que quando a gente fala de recém-nascido, pela sua imaturidade imunológica, raramente a gente vai ver uma reação imune, tá? E aí você vai vendo que ao longo do tempo essas reações vão aumentando, né, na faixa etária, chegando na adolescência em diante a se igualar, a se equiparar com o que acontece no adulto, em termos de frequência. Coloquei essa figura aqui só para chamar a atenção de vocês uma coisa. A Manuela falou que ela hoje presta atenção, né? A equipe presta atenção, já que a gente não tem hemoterapia lá no hospital, na beira do leito, mas se vocês veem aqui essa reporte do SHOT em 2015, esse primeiro item aqui, que percorre todas as faixas etárias, foi do componente incorreto, transfusão de um componente incorreto naquele paciente. Então, vocês vejam que isso pode levar a um problema sério, uma reação transfusional grave. E quando a gente vê por faixa etária, né, a gente coloca os neonatos e os menores de 4 meses, que pela portaria da hemoterapia entram num bolo só, tá? O recém-nascido não é, para a gente, ele é abaixo de 4 meses, mas a gente sabe que é até 28 dias. Eles têm complicações metabólicas que são muito gritantes, então a gente vai ter hipercalemia, principalmente por lesão de armazenamento dessas bolsas. A gente sabe também que, por questão do volume, né, o volume que a gente transfunde é muito maior do que o volume relativo por quilo. Então, a gente vai ter muito mais risco desse distúrbio metabólico. A hipotermia também pode acontecer, tem menos gordura corporal, maior superfície por peso, hipoglicemias,
né, pelas reservas de glicogênio que ainda não estão maduras, e hipocalcemia por conta do anticoagulante que a gente usa, que é o citrato, e eles não têm um fígado preparado para metabolizar aquele citrato. E aí, como eu falei para vocês, o erro na identificação do produto, qual é o risco na criança? Porque a criança não confirma quem ele é, principalmente no CTI, se não tiver com um responsável por perto, né? Então, quando você vai fazer uma transfusão num paciente que está adulto, que está consciente, orientado, você confirma com ele se ele é ele. Então, na criança já fica mais difícil se fazer. Numa UTI neonatal, por exemplo, ele pode estar compartilhando a mesma data de nascimento que outros bebês. E eles não têm nome muitas vezes, né? Já tem hospitais que não estão botando, quando conseguem, já botam o nome da criança, né? E no prontuário. Então, ele vai ficar com recém-nascido de, como recém-nascido de ou filho de, então isso pode prejudicar uma correta identificação. E sem falar que quando a gente tem um recém-nascido, por exemplo, e se a gente vai transfundir muito, é um recém-nascido de risco, né, que está precisando de muita transfusão, na maioria das vezes ele vai ser exposto a muitos doadores, e isso vai trazer uma repercussão, sim. A gente, infelizmente, não consegue ainda fazer a alíquota do mesmo doador ao longo de uma internação só por razões óbvias, mas isso é uma coisa que a gente tem que se ligar. E aí, quando a criança vai crescendo, né, vai ficando maiorzinha ou já é adolescente, então ele já consegue comunicar os sintomas, ele já diz o que é que está sentindo, se está com prurito, se está com dor, se não está conseguindo respirar, né? Lembrar que a reação dos pacientes que são politransfundidos, como os pacientes da oncohemato ou os pacientes da hemato, que são, por exemplo, o exemplo mais importante é o paciente com doença falciforme, né, que são recebem múltiplas transfusões, eles têm maior risco de reação transfusional por exposição, né? Por maior exposição. Lembrar que quando a gente pensa em reação ligada à plaqueta, e a maioria são alérgicas, ele está aparecendo em muito dos trabalhos que fazem segmento, inclusive trabalhos brasileiros, que fazem segmento de reação transfusional em criança. E lembrar na doença falciforme, e nos politransfundidos, mas principalmente na doença falciforme, o risco de formação de haloanticorpos. Isso não é uma reação aguda, é uma reação tardia, ou seja, acontece depois de 24 horas, mas é um fato que o pediatra não pode deixar de reconhecer, porque um belo dia a gente se depara com um paciente que produziu um anticorpo contra um antígeno de hemácia de um doador que ele recebeu, né? Ele não tem aquele antígeno, recebeu o antígeno do doador, e aí ele faz um anticorpo, e isso dificulta futuras transfusões dele. Então, a gente botou aqui nesse quadro, né, tanto nas crianças menores quanto na maior, quais são, olha, as faixas as taxas de reação, né? É muito mais alta quando a criança vai ficando maior. As reações predominantes nos pequenininhos são as metabólicas e erro de administração, e nos maiorzinhos, as alérgicas e as febris não hemolíticas. A hemolítica aguda é muito raro na criança menor, abaixo de 4 meses, por quê? Porque eles ainda não produziram anticorpos naturais, eles ainda não têm os seus anti-A e anti-B próprio, né? Tanto é que nessa faixa etária a gente só faz a prova direta para tipagem sanguínea. E na reação hemolítica aguda na faixa maior, está sobretudo associada a erro de identificação bolsa-receptor, tá? Quando a gente pensa em trale, a gente vê um pico maior de incidência nos menores e depois um pico maior acima nos adolescentes. O reconhecimento clínico é mais difícil nos pequenininhos, porém mais confiável nos maiores, e os fatores que a gente já comentou sobre volume e politransfusão, né? E aí, a gente pensa por que essas reações imunológicas clássicas são raras, né? Nos pequenininhos, a gente já explicou, não tem anti-A, anti-B, os haloanticorpos são raros. No máximo, ele tem isohemaglutinina materna, quer dizer, a mãe passa para ele anti-A, anti-B, mas não tem capacidade de fazer uma reação hemolítica significativa. E trale, lembrar que ela tem um pico no abaixo do primeiro ano, depois acima dos 14 anos. E aí, quando a gente pensa nisso, né, a gente tem que ter um padrão de vigilância, como a Manuela falou, ficar mais atento, né? A Sara também deu esse depoimento, e depois que ela rodou na hemoterapia, e a gente tem muita alegria de ter os residentes da pediatria
rodando com a gente há alguns dias e a gente fazendo aulas para eles, né, principalmente sobre indicação de hemocomponentes e reações transfusionais na infância. E aí a gente vê que no recém-nascido a gente vai mirar a identificação, né, do produto e de compensação metabólica. Na criança maior, a gente vai valorizar o relato desse paciente e ver que as reações se assemelham mais aos adultos. E nos dois grupos, a gente tem que lembrar que a reavaliação seriada é importante. E a gente colocar no radar que uma transfusão nas primeiras 24 horas dela, a gente tem que ficar atento a qualquer mudança que possa ocorrer nesse paciente. E vocês veem que a gente vai comentar já já, que todos esses casos que foram citados aqui são pacientes inflamados, né? Por alguma razão, inflamados. Então, a gente já tem o primeiro evento que facilita algumas reações transfusionais. E aí, quando a gente pensa em reação transfusional aguda, que é o objetivo dessa conversa hoje, são aquelas reações que acontecem nas primeiras 24 horas. E a gente divide, isso é quanto tempo? E a gente as divide quanto se são imunológicas ou não imunológicas, né? As imunológicas, a gente tem as reações febris, não hemolíticas, né, relegadas à transfusão, a reação alérgica, que vai de leve, moderada a grave, como a anafilaxia, a reação hemolítica aguda, né, que pode ser tanto hemolítica aguda como por incompatibilidade ABO, ou se a pessoa já tem um anticorpo desenvolvido que não é um anticorpo natural, ela também pode fazer uma reação hemolítica aguda. E a lesão pulmonar aguda, né, que também tem um componente imune bem caracterizado hoje, já nesse momento. A gente já conhece bem mais a fisiopatologia do tralho. E como não imunológicas, a gente tem né, que foi o caso apresentado pela Sara. Temos que lembrar da contaminação bacteriana e sepse, né? Vocês vão ver que para a gente caracterizar uma reação febril como ligada à transfusão, a gente primeiro tem que afastar outras causas. E o diagnóstico de reação febril não hemolítica é um diagnóstico de exclusão. Tá? Lembrar que as complicações metabólicas também são não imunológicas e, claro, a gente tem a hipotermia e a hemólise mecânica também como não imunológicas. E aí eu botei aqui, lembram dos casos, né, do 1 e o 2 apresentados pela Manuela? Aí a primeira pergunta, a transfusão deve ser interrompida ou pode continuar sob observação? Aqui no Brasil, se você tem uma reação febril, que o médico suspeita de ser uma reação febril, ele tem que parar a transfusão e suspender o retorno dessa bolsa. Essa bolsa não volta mais no nosso regulamento brasileiro. Tem alguns países, porque eles têm outros recursos de avaliar milhões de outras coisas, que eles até voltam, mas aqui no Brasil não. Reação febril, suspeita de reação febril, que a gente vai diagnosticar diferencialmente como sepse, bacteremia, etc., para a transfusão e não volta aquela bolsa, tá? Quais os diagnósticos diferenciais imediatos devem ser afastados? A gente vai ver aqui que a gente tem que lembrar sepse, bacteremia, reação hemolítica, que pode fazer febre, reação alérgica, que também pode fazer febre. Então, a gente vai afastar outras causas, né? E aí, gente, antitérmico, antihistamínico ou corticoide, qual, se algum, é indicado agora durante a reação? Se eu estou com uma febre, né, com um aumento de temperatura acima de 38 graus, que está trazendo desconforto ao paciente, vai fazer antitérmico para aquela criança, tá? Mas a gente vai ver aqui que eu queria desmistificar de vocês, que eu tenho certeza que vocês já estão amadurecendo quanto a isso, que não existe necessidade de fazer pré-medicação de rotina, tá bom? E aqui, olha, a gente tem esse quadro que eles classificam, né? O SHOT classifica a reação febril como leve, moderada e grave. E aí eles colocam quais são os critérios para você classificar leve, moderada e grave e o que você vai fazer. Reação alérgica também, que vai de leve a um urticária, um rash, até grave, uma anafilaxia, um choque anafilático, né? A gente pode ter combinação, gente, das reações. Então, geralmente a gente fica com a tendência de colocar uma, mas às vezes pode ter combinação de duas, né, reações ou mais. E a reação hipotensiva que pode acontecer, né, que também tem que fazer o seu diagnóstico diferencial com outras reações que não a reação febril, mas você também pode ter hipotensão. E aí,
a reação febril não hemolítica, a gente define ela como um aumento de pelo menos 1 grau na temperatura basal ou febre. Essa definição é a definição que a gente vê mais frequente na literatura. Porém, no nosso manual de hemovigilância brasileiro, ela não é definida dessa forma, tá? Ela é definida como febre acima de 38 graus ou com sinais tais. Então, a gente tem que ver como é em cada serviço que você vai definir, tá? Porque você vê na literatura uma definição como essa: aumenta 1 grau na temperatura, pelo menos, ou febre de 38, né? Acima da temperatura inicial. Outra coisa importantíssima, eu tenho que aferir sinais vitais da criança antes, durante e após a transfusão, né? Então, essa febre vem com ou sem calafrios, né? E geralmente acontece durante a transfusão ou nas primeiras 4 horas. Não tem hemólise, não tem sinal de sepse ou outra causa evidente. E aí, por que isso acontece? Eu tenho na bolsa, que eu transfundo, citocinas, que são principalmente liberadas por leucócitos, e isso também leva anticorpo anti-HLA do receptor, né, que vão se juntar com esses anticorpos do receptor e vão fazer o desencadeamento de reação febril por liberação de citocinas inflamatórias, né, como interleucina 6. E ligando a essas questões todas, isso é um diagnóstico de exclusão. Então, antes da gente rotular como reação febril, notifica, e a hemoterapia vai fazer hemovigilância e vai diagnosticar e dizer o que é aquela reação para tomar algumas medidas que são importantes, como, por exemplo, usar filtro de desleucocitação nas próximas transfusões, tá? Então, a gente interrompe, né? O que é que fazer? Interromper a transfusão, não volta. Paracetamol para conforto, evita antistamínico e corticoide. Não existe aquele carimbo, tá, gente? Paracetamol, antistamínico e corticoide. Isso não tem nenhum papel nessa reação febril isolada. E se ele está estável e sem outros sintomas, a transfusão poderia ser retomada lentamente em alguns países, não aqui, tá? Aqui, se você suspeitou de reação febril, não volta aquela bolsa. E aí, o que é que eu faço futuramente? Eu faço paracetamol, né? Se eu tenho documentado uma reação febril não associada relacionada à transfusão, não associada a outra intercorrência, aí sim, você pode já prescrever para as futuras transfusões paracetamol 60 minutos antes da transfusão, tá? E aí vamos para o caso da Sara e do Lucas. Aí que as perguntas que a gente se faz naqueles 2 casos. Taco, tralha, anafilaxia ou sepse. Quais são os achados que apontam para cada um, né? Então, a gente vai avaliar o paciente como um todo para a gente poder fechar uma suspeita diagnóstica, mas o que é mais importante na pediatria? Pensei numa reação transfusional, faço as medidas clínicas, as intervenções necessárias, solicito os exames confirmatórios que podem me diferenciar, por exemplo, taco de tralha, né? E faço o suporte clínico intensivo, se for necessário. E a gente poderia pensar em outras hipóteses, né? O que eu poderia fazer? Que hipóteses seriam aqueles 2 casos, né? Eles foram super bem conduzidos. O pessoal, tanto o pessoal da UF quanto lá do serviço que o Lucas apresentou, guiaram o caso lindamente para fechar como uma dispneia associada à transfusão. E aí, gente, notifica a hemoterapia. A hemoterapia precisa ser notificada de todas as reações, tá? Isso é importantíssimo. E aí, gente, quando a gente pensa nas dispneias, né, associadas à transfusão, a gente vai ver taco, tralha, anafilaxia e sepse. A gente tem inícios diferentes, né? Taco e tralha, as duas acontecem nas primeiras 6 horas. A anafilaxia é rápida, né, em minutos, e a sepse ou contaminação bacteriana pode ser de minutos a horas. O mecanismo, na taco é sobrecarga de volume, na tralha você tem uma lesão endotelial pulmonar, né, com 2 eventos que a gente vai comentar já já. Na anafilaxia você tem uma hipersensibilidade com liberação de IgE e toda aquela cascata que a gente já conhece, e na sepse e na contaminação é endotoxina bacteriana. A gente tem um componente que a gente tem que ficar sempre de olho, principalmente são as plaquetas.
né, que ficam em temperatura ambiente ainda. Então, ambiente de 22 graus, tá, gente? Então, a gente precisa estar com isso em mente. E aí a gente tem os sinais clínicos, né? Como B3, sinais de insuficiência cardíaca congestiva na TACO, hipotensão, febre, infiltrado bilateral na trale, urticária, edema e broncoespasmo na anafilaxia e febre alta, calafrios e choque na sepse e contaminação. E aí eu sempre falo para os alunos do quarto ano o seguinte: vocês estão no plantão, quarto ano, passam na enfermaria, tem alguém fazendo transfusão, não custa nada dar uma passadinha lá e ver se está tudo bem. E se por acaso tiver a sorte ou o azar de ver que não está bem, parar logo essa transfusão, acionar a equipe para que vocês juntos tomem a conduta, mas para a transfusão, tá bom? E aí, por que a criança é mais vulnerável, de novo, para a sobrecarga circulatória? Já falamos isso, o volume, né, por quilo maior, a infusão geralmente é mais rápida proporcionalmente, a gente tem crianças que têm cardiopatia, a própria prematuridade, né, e a própria disfunção renal que aumentam esse risco da transfusão. Então, quando a gente fala sobre TACO, sobre carga circulatória, as crianças abaixo de 1 ano são grupos de risco. Então, a gente tem que se lembrar disso, tá? E é bastante frequente nos menores de 3 anos, segundo os dados do SHOT. Trouxe aqui para vocês essa evidência aqui da Cochrane, que é o seguinte, foi publicado em 2026. Eles fizeram uma revisão, porque a gente está hoje trabalhando com a questão de transfusão, uso racional de sangue e transfusão de unidade única, né, para a gente diminuir aquele volume transfusional. Então, a revisão Cochrane já mostra que você reduzir volume para o adulto não aumentou mortalidade nem eventos adversos. Então, o que acontece? O que a gente tem que se lembrar? A gente não tem que ter essa agonia, desculpa a palavra, de transfundir 2 unidades, 2 concentrados de hemácia, 20 ml por quilo, tá? Porque a gente vai transfundir pequenas alíquotas para que a gente observe aquele paciente. Então, a gente identificando esses pacientes de risco facilitam muito a vida deles. Quando a gente pensa em trale, a gente tem alguns eventos que a gente chama de HIT, né? O primeiro evento seria como é que está aquele paciente. Então, se eu tenho um paciente que já tem pneumonia, está inflamado, tem uma doença sistêmica, ele já tem um paciente que já está ali pronto, no sistema imunológico dele está pronto para que sejam ativados, no caso que ele receba alguma substância que vem dentro daquela bolsa, né, principalmente os anticorpos anti-HLA e anti-HNA, que vem do doador, que ativam ainda mais aqueles neutrófilos que estão ali perto do endotélio pulmonar e vão fazer um edema sem sobrecarga de volume. Então, é importante eu pensar em trale? Sim. Quando a gente vê o caso do Lucas, né, a gente vê primeiro um diagnóstico de trale numa idade que não é tão comum, né? Outra coisa, a gente sabe que a mortalidade de trale, quando a gente começou a falar nisso há mais de 20 anos atrás, era altíssima, em torno de 80%. Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa pensar nisso para que a gente tome as medidas de cuidado clínico e intensivo nesses pacientes. Então, o suporte ventilatório precoce é mandatório, tá? E como é que a gente previne? Primeiro, previne sabendo que o paciente teve trale e notificando a hemoterapia. A partir daí, a hemoterapia vai ver quem foi aquele doador para a gente investigar se aquele doador é um doador associado a risco de trale, tá? E aí a gente vê, por exemplo, a gente prefere usar muitas vezes plasma ou componentes plasmáticos de doadores do sexo masculino. Por quê? Porque eles não tiveram nenhuma gestação, então eles já estão menos suscetíveis a ter anticorpo contra HLA ou contra HNA, tá bom? E aí, o que é importante, Emanuela, Sara e todos que estão aqui assistindo? Os primeiros minutos são importantíssimos. Então, eu interrompo a transfusão, reavalio os sinais vitais, faço a checagem da bolsa, tá? É aquela famosa, né? Cara crachá. Eu tenho que ver se a bolsa é daquele paciente mesmo, é para aquele paciente mesmo, se não tem homônimo, às vezes homônimo com a mesma data de nascimento. Gemelar, gente, gemelar é um problema, a gente tem que ficar ligado nisso, que nasceram na mesma data, né? E da mesma mãe. A gente notifica o banco de sangue, né, ou a hemoterapia, a gente documenta e classifica.
quando foi que aconteceu, como aconteceu, qual foi a conduta que a gente tomou e o que é que a gente vai fazer a partir daí. Lá no hospital, toda vez que que os médicos notificam a reação transfusional, essa notificação vem para a hemoterapia e a hemoterapia, a parte da hemovigilância, avalia aquela notificação e já coloca, por exemplo, modificação de hemocomponente se for indicado, tá? E escreve um parecer. Então, o que é que a gente vê, né, nos registros do mundo inteiro e do nosso também? A gente vê um uso indiscriminado de pré-medicação, né, principalmente de corticoide e antihistamínico para uma febre que é isolada. A gente começa a investigar, manda amostra, etc. e tal, para o banco de sangue para avaliar a reação alérgica pura, porque esses exames não vão agregar nenhum valor, tá? A gente confunde, às vezes, sinais e sintomas de febre com sinais alérgicos. Isso aí, às vezes, é bastante desafiador, até para quem faz a hemovigilância, né? E a gente tem que usar sempre o equipamento adequado para transfusão em pediatria. Seja o filtro, né, de plaqueta ou de hemácia pediátrico, ou a gente usar equipos, né, específicos. Se a gente usar bomba de infusão, também usar um equipo que esteja associado à possibilidade de uso com transfusão. Então, quais são as nossas reflexões, né? Você vê aí no seu serviço, você tem um protocolo, né, para avaliar e reavaliar essas reações transfusionais. Na prática, como é que vocês vão diagnosticar, diferenciar a febre alérgica da febre não hemolítica num pequenininho, né, num lactente, por exemplo? Quais são essas barreiras que fazem você não notificar uma reação transfusional no seu serviço? Isso tudo, gente, a gente, enquanto pediatra, né, no nosso serviço, a gente tem que melhorar. E a união com a hemoterapia facilita muito a vida de todos, tá? Se eu tenho um paciente que já teve reação prévia, eu já tenho o meu protocolo de pré-medicação, né? E eu tenho evidência na literatura que sustente eu fazer isso, e quem na equipe vai decidir sobre retomar ou suspender definitivamente a transfusão, tá? Então, só para a gente ir finalizando, a reação febril não hemolítica tem como fisiopatologia as citocinas, né, como eu comentei com vocês, que está acumulada na bolsa, que são liberadas pelos leucócitos, a anafilática e alérgica, liberação de IgE, né, por conta de alérgenos que entram em contato com aqueles pacientes, e a hemolítica aguda, que pode ser tanto por hemólise com ativação de complemento, que seria anti-A e anti-B com hemólise intravascular, ou por aloanticorpos formados por transfusões múltiplas, que nesse caso é uma hemólise extravascular, tá? Então, a gente precisa se lembrar dessa fisiopatologia. Falamos que a trali tem 2 hits, né? Um é o prime, quer dizer, já tem tudo ali prontinho, depois, com a transfusão, a gente consolida o problema. A sobrecarga circulatória é uma questão de volume ser maior do que o paciente tolera, ou até a bolsa ter um hit que a gente chama da bolsa, ter alguma coisa que pode também desencadear a reação alérgica no paciente, tá? A gente já conversou, porque o recém-nascido é diferente, né? Lembrar que a gente não falou antes da diminuição do 2,3-DPG com armazenamento da bolsa. Então, quando você tenta oxigenar, mas com o passar do tempo, a gente tem uma queda de 2,3-DPG na bolsa e essa curva de dissociação do oxigênio vai para a esquerda. Então, prende mais oxigênio do que libera, tá? Lembrando disso. Particularmente na pediatria, a gente tem que lembrar da hemólise tardia, né? Aquele paciente que fez uma transfusão, principalmente nos falciformes, eles podem fazer aloanticorpos. Então, uma coisa que eu acho interessante falar para os pediatras é, se você tem um paciente que já fez uma transfusão na vida, tá? Depois de 4 ou 5 semanas, pede um cumbezinho direto desse paciente, porque a gente vai ver se ele fez algum anticorpo. Não é reação aguda, isso é uma reação tardia, mas eu achei que valia a pena trazer isso para cá. Outra coisa é a enterocolite necrotizante associada à transfusão, né? Ainda é muito controverso isso, tá, gente? A gente não tem essa evidência muito clara, mas é uma coisa que a gente fica sempre pensando, né? Que a gente pode ter isso, principalmente nos recém-nascidos. A gente pode também, algumas bactérias, né, pode ativar o antígeno T, e isso faz com que essa ativação desse sistema,
que não seria para acontecer, também facilite a reação transfusional. E temos também que nos lembrar de outra reação tardia, que é a doença do enxerto contra-hospedeiro associada à transfusão. Rara, raríssima, né? Mas se acontecer é uma reação grave. E por isso que, nesse caso, a gente precisa, por exemplo, irradiar hemocomponente. Então, a parceria da pediatria com a hemoterapia, ela tem que acontecer, principalmente porque essas crianças vão ser transfundidas enquanto crianças, mas serão adultos. E aí a gente pode só pegar um problema lá na frente que a gente podia já ter se preparado antes, principalmente naqueles pacientes que vão fazer transfusão cronicamente, né? Lembrar também das meninas, principalmente, tá? Para a formação de anticorpos e numa gestação futura, numa adolescência com a gestação que a gente não quer, mas pode acontecer, a gente já encontra um problema. Aqui a gente já viu, alérgica à anafilaxia. E aí, eu trouxe isso aqui para vocês verem, que é uma figurinha do shot que eu achei super interessante. Então, a primeira plaquinha, né? Não use esteroides, corticoides indiscriminadamente, né? Em todas as reações alérgicas ou qualquer reação transfusional aguda. Paracetamol, você vai usar para reação febril apenas, tá? E para as reações alérgicas, primeira coisa que você vai fazer, se ela aconteceu, é dar antihistamínico e lembrar da adrenalina numa reação grave, beleza? A reação hemolítica aguda, como eu falei para vocês, ela não é muito comum nos pequenininhos, é mais frequente nos maiores, a gente já falou bastante disso aqui, já falamos da trale. E aí, eu queria falar aqui para vocês, né, lembrar da contaminação bacteriana e da sepse. A gente, no Brasil, a gente tem, digamos assim, a gente tem controle de qualidade dos hemocomponentes produzidos, mas a gente não tem de todos. A gente tem uma amostragem daquela quantidade de hemocomponente produzido. E se vocês tiverem alguma suspeita de reação febril que possa fazer diagnóstico diferencial com bacteremia ou sepse, a gente precisa fazer cultura do paciente e cultura do hemocomponente, se for possível, tá? Porque a gente vai parar, se aquela reação acontecer, né, principalmente em vigência da transfusão, que ainda você vai ter hemocomponente na bolsa, a gente pode fazer a cultura daquela bolsa, ou, como lá no serviço, a gente já separa um pedaço do segmento daquela bolsa, e se tiver alguma associação com suspeita de bacteremia e sepse, a gente faz cultura daquele segmento, mesmo que não tenha mais nada, nenhum resíduo na bolsa. Quase terminando, esse quadro é um quadro do Hospital Infantil de Minnesota. Achei super legal esse quadro, porque ele dá um algoritmo, né, para você. Então, seu paciente precisa de transfusão, tem história prévia de reação transfusional? Se não tiver, não faz medicação de rotina. A gente tem conseguido, né? A gente melhorou, eu digo 90% lá no hospital nos últimos 15 anos, porque tinha setores que faziam pré-medicação de rotina. Isso hoje a gente não tem nenhuma evidência, pelo contrário, todos os ensaios clínicos randomizados que foram feitos, comparado quem fez e quem não fez, não muda nada, tá, gente? Então, quem vai fazer reação, mesmo pré-medicando, vai. Então, se o paciente não teve reação, não faz. Aí, digamos que o paciente teve reação, aí você vai ver, é uma reação hemolítica? Não é reação hemolítica. Aí você vai ver qual é a categoria dessa reação. É febril? Aí você vai de novo para cá. Se a primeira reação, eles ainda colocam, não fazem pré-medicação. Eles só vão fazer se realmente fizer um segundo, aí você parte para a pré-medicação. Se você tem qualquer, se a reação é uma reação alérgica, aí ele vai separar, é leve, moderada ou grave. E aí vai fazer todos o escalonamento de medicação que você tem que fazer, comunicando a hemoterapia, e a hemoterapia já bota o alerta para o pessoal da equipe de transfusão que aquele paciente precisa de pré-medicação, se for o caso, tá? De novo, o shot coloca, né? Não existe esse tratamento tamanho único para todos, tá? Nas reações transfusionais. Então, a gente não pode reagir, prescrever reativamente, mas a gente tem que pensar quando é que eu vou fazer antitérmico, antihistamínico ou esteroide, corticosteroide. Eu não poderia deixar de falar para vocês, né? São os nossos últimos 2 slides, sobre TRIM, que é a imunomodulação associada à transfusão, tá? Isso é uma coisa que vem se falando já há muitas décadas. Os primeiros trabalhos são da década de 70, só que agora
quando a gente fala em metabolômica, a gente consegue ver o que é que acontece no corpo humano quando a gente joga um transplante celular, né, que não vão só as células, mas vão todas as proteínas, todos o próprio conservante, o anticoagulante que está dentro da bolsa. Então, gente, é um arsenal de reação que acontece que vai mexer diretamente com a inflamação e com a imunomodulação, tá? E eu coloquei aqui só para vocês verem que a transfusão também em pediatria, né, um trabalho publicado recentemente, desculpa, um trabalho publicado em 2019, mas a gente já tem outros trabalhos saindo exatamente sobre o efeito imunossupressor e o efeito pró-inflamatório das transfusões. Então, quando a gente pensa o uso racional da transfusão, principalmente naquelas crianças que estão críticas, né, para a gente não fazer aquela velha coisa de lançar a lenha na fogueira. Então, a gente vê, esses trabalhos já veem que realmente é um efeito deletério, né, para aquele organismo, para aquela criança que já está ali em sofrimento inflamatório grave, né, crônico. Então, como mensagem-chave para a gente terminar, e as referências que a gente usou vão estar aqui, né? Toda reação suspeita, a gente tem que parar a transfusão, reavaliar o paciente, checar e identificar tudo novamente. Uma febre isolada realmente exige, raramente vai exigir corticoide ou qualquer outra medicação. Porém, você tem que priorizar a exclusão. Doutora, ficou mudo. Fechou o áudio. Oi? Nossa. Vocês Voltou. pararam. Flavinha, Vocês tá, pararam. seu áudio. Tá. Vocês me ouviram até aqui? Sim, sim. Deu para Então. ouvir tudo. Quando parou, a gente já logo. Tá ótimo, beleza. Então, inclusive, gente, já tem trabalho mostrando que esse efeito de TRIM, da imunomodulação relacionada à transfusão, já tem sido avaliada em recém-nascidos prematuros, né? Muito embora, como eles têm um sistema imune, né, imaturo, como a gente já vem dizendo, eles não conseguiram avaliar diferenças, né, por exemplo, na interleucina 1, antes e depois da transfusão. Mas é algo que a gente precisa ficar de olho também, principalmente porque as crianças, de novo, crescerão, virarão adultos, e a gente não sabe o que é que isso pode trazer no futuro. Porque quando a gente começou a falar de TRIM lá atrás, a gente falava na questão da oncogênese, né? Na questão da alteração do sistema imune e favorecimento de doenças oncológicas, tá? Falei isso. Sim. Dispneia, né? Vocês têm que prestar atenção. As crianças pequenas e cardiopatas exigem uma melhor individualização dessas condutas transfusionais, principalmente. E era isso que eu queria conversar com vocês. A gente agora está todo mundo disponível. Se tiver alguma pergunta, a gente responde, né? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Foi Pronto. excelente. Super revisão. Obrigado. A gente está Foi uma com... super revisão. Desculpa aí o tempo, mas Não, foi ótimo. E é a uma gente está com algumas oportunidade. perguntas aqui, ó. A primeira do José Eduardo, ele queria fazer uma pergunta para cada caso. Pode fazer então, José. Posso Quer abrir? falar? Tá todo mundo ouvindo? Aham. Sim, Agora tá vendo. Gente, ter a Flávia no serviço é uma coisa maravilhosa, né? É um privilégio que poucos têm, né? A UERJ tem esse privilégio de ter a Flávia, apresentação impecável, como sempre, né? A nossa mentora, Flávia. Eu queria falar Eduardo foi porque nosso residente da Lagoa, rodou com a gente lá. É nosso companheiro do grupo de trabalho. A Fernandinha também está aí. Bacana. o que eu queria falar mais para os residentes do que para a gente, né? Porque isso que eu vou pontuar aqui já é sabido, que eu anotei. O primeiro caso, eu queria até perguntar a quem apresentou, eu esqueci o nome. Você Tá. tem 2 eventos respiratórios aí. Vocês viram isso? Ou foi só eu que percebi? Um primeiro evento mais agudo, depois um evento que... É isso mesmo? Só confirma para mim.
Não, foi isso. O do primeiro paciente, ele no dia seguinte acabou evoluindo com. Ele no dia seguinte evoluiu com tosse e tudo, depois fez o FilmArray e aí acabou tendo o vírus inicial respiratório e o rinovírus. Foi Tá, isso isso. foi depois da transfusão. Foi depois, mas quando ele estava entubado, ele tinha uma secreção mais abundante. Então não se sabe se ele iniciou depois porque ele estava estubado, que foi quando ele fez a reação, ele tinha sido É, estubado há 24 horas. Então fica um pouco porque confuso. aí é sempre bom a gente tentar identificar se esses dois processos são o mesmo processo ou são processos diferentes, né? Porque, na verdade, tem uma trale ali nas 6 horas, beleza. Mas, assim, as janelas temporais, o primeiro filtro fica muito classificatório. Trale 6 horas, um ataco de 12 horas, ou depois ele fez uma dispneia associada à transfusão no limite das 24 horas. Isso aí é legal para a gente ter noção. O que a gente tem que ter noção é que passou dos limites das 24 horas, a gente já joga para trás a tralha e ataco, e aí a gente fica nas coisas mais diferenciadas, né? Então é sempre bom documentar isso. E o que eu achei legal? Você falou muito bem da hipertensão. A hipertensão é o discriminador ali, nesse caso, a hipertensão. Porque aí você consegue discriminar a trale, que normalmente cursa ou com uma hipotensão típica, né? E uma hipertensão na taco, que é sob pressão. E outra coisa, ele teve febre 24 horas depois, foi isso? Que eu anotei ou eu anotei Desculpa, você errado? está falando do primeiro ou do segundo caso? Ah, agora eu acho que é Eu do acho que segundo. você está falando do segundo, do meu caso. É, do Eu acho que segundo. está falando do da Sara, é. É. Você pode repetir a pergunta, então? Ele teve febre 24 horas depois ou foi eu que vi errado? Então, o nosso paciente ele já vinha com uma febre intermitente. E aí, ele sim teve febre 24 horas depois do evento, mas a gente, no momento, associou muito ao quadro de que ele já estava tendo, que ele estava tendo febre dia sim, dia não. E aí, por exemplo, nesse caso com febre, depois mais ou menos 20, vocês aventariam a hipótese de ser uma reação febril? É uma reação febril, aquela. Assim, a gente Não discutiu. hemolítica tardia? Sim, a gente não descartaria, né? Mas naquele momento, como estava fechando os critérios, né, que o nosso paciente ele já estava previamente com uma função renal tocada, porque ele estava saindo de um quadro de injúria renal aguda, o primeiro evento, né, porque o primeiro evento que ele teve foi dentro das 12 horas após a transfusão, foi até durante a transfusão, após 2 horas de transfusão, ele demonstrou a dispneia, demonstrou a sobrecarga de volume, né? Que era obrigatória dentro das 2 horas de evolução. E também batia critérios para a gente fechar com taco. E aí, como ele resolveu ele demonstrou melhora com o uso do diurético, a gente fechou ali Ah, aquele isso aí que era o primeiro importante, momento exatamente. como taco por essa resposta da dispneia com o uso da furosemida. E aí, por isso que a gente, assim, claro que a gente não descartou, continuou observando o paciente, mas depois disso ele não apresentou mais nenhum quadro respiratório. E aí a gente fechou como taco. Ah, isso aí. Isso aí que era o mais importante que eu não tinha percebido, é isso. Boa resposta ao diurético, né? Sim. Excelente resposta ao diurético, já dá para a gente classificar e lembrar sempre do que a Flávia falou, classificar com grau de gravidade, né? Com grau de gravidade Uhum. dessa reação. Às vezes, as classificações mais novas, Flávia, me corrige se eu estou errado, às vezes as classificações mais novas vêm subclassificadas, mas eu acho que isso não vem tanto ao caso para o pessoal da pediatria, né, Flávia?
tipo tralha do tipo 1, do tipo 2, etc. Mas, Infelizmente a gente não tem isso para a pediatria, né? A gente tem para o para geral, a pediatria gente eu não acho que tem, não não tem. entra, não fica muito, porque aí a gente já entra demais, né? Como diz o outro, a Isso, gente já entra isso. demais. É, Mas era isso, para a gente tentar identificar bem o que foi marcado ali para a gente, como a gente identificou a TACO. Eu gostei disso porque é a boa resposta ao diurético, não teve nova imagem pulmonar, etc, etc. Agora, o segundo caso, que é um caso, o outro caso que foi apresentado do, Do do Lucas, do trale? sangramento, Não, do sangramento intracraniano, não é? Isso, isso. Zé. Isso. Exatamente. Cara, é um caso difícil, né? A gente fica Uhum. bem desafiado nesse caso. O que eu gostei assim, cara, quem foi o herói desse caso aí foi o raio-x pré-transfusional, né? A imagem É, pulmonar pré-transfusional foi o herói aí, tipo, ele não tinha nada no raio-x, cara. Já não. se não tivesse esse raio-x, a gente ia ficar em maus lençóis de saber se realmente tinha alguma coisa associada ou não tinha alguma coisa associada. Outro ponto importante, eu não vi, o Lucas é um intensivista, né, Lucas? No intensivista. Então, outra coisa importante para a gente ficar de olho nessas crianças, talvez crianças menores, é quando você tem uma PAI e você faz os flushes e heparinizar essa criança e ela poder... Porque, na verdade, o que mais me chamou a atenção, por que essa plaqueta caiu de 110 para 48 em 10 horas? A preocupação, cara, era de dela ter De sangrar. sangrado a cabeça de novo, entendeu? E de fato, ela não sangra, ela faz um evento provavelmente infeccioso, né? Provavelmente não, ela faz um evento infeccioso, porém não pulmonar. Esse menino evolui, na verdade, com uma endocardite, cara, posterior, né? Ele fica Então pode ter sido gravíssimo êmbolo depois. séptico também, né? Pode ter O sido que êmbolo chama atenção, séptico, né? mas ele melhora o pulmão em 24 horas. O pulmão dele melhora em 24, É. 48 horas. Então, assim, Então, assim, no a êmbolo gente séptico já joga para trás. não melhora tão É. rápido, né? Esse caso, José, Esse foi, caso aí que cara, fecharia para mim, Flávia que vai me corrigir. Traz foi tipo 2, né, Flávia? Sim, Né? esse porque caso tinha uma foi a, condição. Uhum. Tinha sei predisposição lá, à síndrome o respiratória aguda caso, grave, né? o caso dele, eu vou te dizer, eu acho que foi de 2013. Olha aí, tem tanto tempo, tem 13 É, anos. Então, assim, a gente na pediatria não se falava de trale, a gente teve que estudar trale, entendeu? Porque a gente não sabia. Talvez no adulto já sabia, se já se via trale, a gente estava começando a engatinhar nessas alterações transfusionais. A gente via taco, mas não tinha nome de taco, tinha só de hipervolemia, né? Agora, trale, a gente via reação enxerto hospedeiro, a gente via febre relacionada à transfusão. Agora, a trale em si, cara, eu me lembro da época que eu tive que estudar. Eu falei, caraca, eu não sei nada disso. Deixa eu estudar o que é trale para a gente ver, porque ele melhora muito rápido. Ele melhorou muito rápido. A gente aumentou o parâmetro, 24 horas depois a gente diminuiu todos os parâmetros. Ele evolui com uma imagem cardíaca depois, e aí ele evolui com uma infecção, e a infecção era uma endocardite na época, a gente fechou o diagnóstico, esse menino ficou gravíssimo, gravíssimo, foi para o centro cirúrgico, imagino. embolizou essa MAVE, ele ficou muito tempo internado, e graças a Deus saiu bem, com E das muita armadilhas que reabilitação, eu enfim. vi, e das armadilhas que eu vi aí pra gente, já que é uma aula de classificação, né, de reação Uhum. transfusional,
mais pro pessoal que Sim, tem residente de CTI, né, que eu vi aí de intensiva. com certeza. A Manuela é nossa Lembra residente lá da UERJ. sempre, se o paciente está entubado, lembra sempre, se o paciente está entubado, a saturação, a SpO2 dele, menor que 90, não entra como o critério que a gente vai normalmente usar na UTIP é APF, né, para virar o critério, porque às vezes está com a saturação de 90, meu Deus, mas está sob ventilação mecânica, já não é o critério, já sai. FO2, Não é como isso, é FO2 de exatamente. 100%, ele vai ter uma PF de 90, né? Exato. Exatamente. Uhum. E não. E outra coisa que eu fico. Da bolsa de aférese foi toda para esse paciente ou foi ali cotada, né? Para a gente ver se Não, o outro paciente teve essa que reação eu me também, né? que eu me lembre foi toda e foi na época eu acho que eu não me lembro nem Léo, se na época era o hematologista associados, Foi que 2013 ano, ainda você lembra? era? Era. 2013, cara. Era. Talvez tenha que buscar Tá. aí Tá. no É. histórico, entendeu? Eu acho Mas que esse talvez, caso eu aí não me merece o lembro, elogio da foi gente, um caso emblemático, foi um muito caso, emblemático. foi um caso emblemático lá no Rios do Ó, Fernanda Lima, que era chefe lá, e ficou bem batido porque foi o primeiro caso de trale que eu pelo menos vi. Foi o primeiro caso Ainda classificado com pegou uma trale pela atípica, equipe da né? hemoterapia naquela época, né? Exatamente. Né? Então, assim, e É. ficou bem batido. A gente foi sessão clínica na pediatria, a gente apresentou o caso na pediatria, levamos para, acho que o congresso, se eu não me engano, um caso de tralha naquele ano. Acho que ele foi até para um congresso internacional, cara, esse caso. É aquilo, É, né? Quando você vê pela primeira vez, você guarda, Que né? exato, exatamente, né? ficou Não guardado. esquece mais. E essa ainda Não foi do esquece tipo de nunca coisa que mais. é a mais difícil de Tem, diagnosticar, né? tem mais duas perguntas aqui, Uhum. só para a gente não estender Tchau, muito o gente. horário. Fica com A Deus. Manuela fez uma pergunta aqui. Obrigado. Existe contraindicação de realizar hemotransfusão no recém-nascido durante a alimentação? E juntando aí com a Ah, neonatologia, para a gente nosso artigo, hein? duas perguntas em uma só, né? Que foram duas perguntas dela que eu acho que acabam estando dentro da neonatologia. Então, seria o seguinte: existe contraindicação de realizar hemotransfusão no recém-nascido durante a alimentação e se pode, ou se está contraindicado, o uso concomitante, né, da transfusão e o antibiótico, mesmo que em vias diferentes. Flávia, Fernanda, quer É, responder? eu, Se você eu tivesse ia pedir comentado. para a Fernanda, né? A Fernanda, que é também Aham. do GT de Medicina Transfusional Pediátrica, tem grande experiência com recém-nascido. Recentemente, quando saiu o Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria e Transfusão no Recém-Nascido, ela viu algumas questões e essa era uma delas, né, Nanda? Você pode responder? Olá, tudo bem, gente? Boa noite. Em relação à transfusão, até a Flávia botou também no slide dela a questão da enterocolite também, né? Na verdade, os estudos hoje em dia, a grande maioria não associa a enterocolite à transfusão. A justificativa é que a anemia causaria realmente a enterocolite. Então, assim, o que vem antes, o ovo ou a galinha? No final das contas, estão decidindo o que veio antes é a anemia. Tá? Então a gente não contraindica mais a alimentação, tá? Agora a gente sabe que a maioria dos serviços, assim, cada um tem um critério. Tem lugares, se você for ler os trabalhos mais antigos, que mandam suspender durante 48 horas a dieta, que isso não existe, é impossível. Mas a gente tem, assim, o que hoje em dia, o consenso que a maioria dos lugares fazem aqui no Brasil, não vou falar para fora, elas suspendem a dieta na hora da dieta, tá? Mas assim, é uma questão particular. Mas se você for ler tanto na neonatologia quanto nos guidelines, não tem mais essa questão de contraindicação durante a dieta. Acho que alguém falou que tem um trabalho de vocês aí, eu até estou curiosa, quero saber também. Mas em princípio é isso, pelas revisões que a gente fez, até para a última aula que a gente deu em Flavinha, eu falei de transfusão neo, Flavinha de transfusão de pediatria, tá? Eu acho que era isso, né? E a outra pergunta, se você puder, Fernando, também responder, é se você pode fazer antibiótico e a transfusão, mesmo que em vias diferentes, de A forma gente, concomitante. a gente não pode usar, né? O sangue só é via única, exclusiva, no máximo com soro fisiológico, né? Então, isso a gente já está pactuado.
Poder fazer pode, a gente só tem que avaliar assim, é um paciente que é uma vancomicina, que se correr rápido pode fazer uma síndrome vermelho, e a reação transfusional é a reação da vanco. Então, assim, se a gente puder dar um espacinho, ok, mas assim, não é igual a gente falar, que é uma coisa que ninguém levantou aqui, mas a gente vai falar, eu posso adiantar, posso transfundir se a criança está com febre? São os clássicos da hemoterapia. Pós-transfundir está com febre e o pacotão. Antihistamínico, corticoide e dipirona ou paracetamol, que todo mundo faz para todo mundo sem indicação nenhuma, né? Então, poder transfundir pode com febre? Pode. A gente só tem que ficar ligado com o nosso que a Flávia falou lá, que subiu acima de 1 grau da temperatura inicial nas primeiras 4 horas, porque a gente tem paciente com leucemia, a gente faz febre o tempo todo. A gente não vai transfundir, né? Então, assim, são alguns mitos que a gente também tem que desmistificar aqui. Eu vi que teve uma outra pergunta de furosemida, que a Flavinha já respondeu, mas assim, não se faz Mas é bom furosemida. você falar, Fernanda. Eu vi que tem uma pergunta que a pessoa perguntou que no lugar que ela trabalhava se fazia furosemida pós-transfusional, até no meio da transfusão, não tem indicação, não faz nunca. A não ser que tem uma reação transfusional, um taco. Aí você vai fazer furosemida, mas assim, o que a gente preconiza? O paciente tem a cardiopata, no caso, eu tô falando de criança, mas é um paciente prematuro, né? Ou até, vamos pensar num adulto mesmo, um senhorzinho, né? Não sei o que, com alguma questão, a gente transfunde mais lento, né? E avalia aí. E a questão do volume, que a Flávia falou várias vezes. A psicose também do 20 ml por quilo. Porque se você for ler na ABB, na Associação Americana de Blood Banks, né? Que é de banco de sangue, é 10 a 15 ml por quilo. O 20 a gente já quase não usa, mas o pessoal gosta. Mas eu quero subir mais um pouquinho, né? A gente tem falado muito do PBM, Flavinha é uma defensora também, né? Luta no PBM. Por que dar duas bolsas se uma funciona? Então, assim, a gente tem que ter muito critério na transfusão por tudo que a Flávia falou, imunomodulação agora, né? O MUSH também agora. Então, a gente tem que pensar isso. Para que transfundir? Entendeu? Se a gente pode transfundir menos ou mais adequadamente, tá? Então, acho que eu aproveitei e respondi tudo que estava no chat. Eu acho que foi tudo. Não sei se vocês têm experiência diferente em relação ao antibiótico, mas assim, a gente conversa individualmente, caso a caso, porque assim, gente, tem casos que não dá. Né? E tem casos que dá para você segurar. Vamos fazer a vanco primeiro, depois vamos fazer a transfusão? A gente tem que entender, assim, agora, proibido não é. Não pode ir na mesma via. A mesma via é só soro fisiológico. Né? O resto a gente vai avaliando caso a caso. Tá ótimo. Então, só para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui em relação aos politransfundidos. Se faz pré-medicação, sim ou não, e quanto? Não se faz pré-medicação porque ele é politransfundido de forma alguma, tá? Esqueçam pré-medicação de rotina, seja monotransfundido ou politransfundido. O que a gente tem que ver é se esse politransfundido já tem o histórico de reação transfusional. E aí, cada serviço, né, junto com a sua hemoterapia, vai definir. Olha, você vai fazer antitérmico com uma reação febril só, você vai fazer a partir da segunda. Olha, você vai fazer antihistamínico com uma reação só, ou uma reação leve, ou você vai deixar para lá, porque pode ser que essa pessoa nunca mais faça uma reação. E se é politransfundido, vocês imaginam, tem paciente que fica fazendo medicação a cada transfusão e transfunde todo dia. Então, quando faz esse combo, né, que a Fernanda falou, que faz os 3, tem paciente que faz pulsoterapia de corticoide, porque faz pré-medicação em cada transfusão. Então, isso não existe, gente. Flávia, você imagina um paciente que vai transfundir hemácia, plasma e plaqueta. Aí você faz pré-hemácia, pré-plaqueta, pré-plasma. O que a gente recomenda para quem perguntou para o politransfundido, e a gente é deleucocitar. É o que a gente faz. É deleucocitar. Todo paciente politransfundido, a indicação a gente faz deleucocitação. Tá? Então, assim, aí a gente pensa nas anemias falciformes. Aí, assim, a gente, no nosso protocolo, no Brasil, a gente acaba que faz. Tem lugares que faz para todo mundo, né? Universal. Mas aqui a gente reforça, até por uma questão financeira, a gente quer de serviço público, né, Flávia? Às vezes não consegue. Sim. Todos os pacientes com doença oncohematológica, e os pacientes acabam já imunizados por algum outro motivo, mesmo que não seja doença oncohematológica, né? A gente também faz. E nesses oncohematológicos entra as hemoglobinopatias, que são no meu caso, eu puxo a brasa para minha sardinha porque eu vejo a anemia fosfor. Então, assim, são os que a gente já recomenda. Então, politransfundido é filtro. É de leucócito. Não é pré-medicação. Esquece o combo, pelo amor. Se vocês saírem com essa noção aqui dela, a gente já fica feliz, né, Flavinha?
Fica Esquece o combo. felicíssima. Esquece o combo. O combo é feito, é Aham. individual. Cada reação é uma reação e a gente define se vai fazer ou não vai, como o Flávia falou. Às vezes com uma a gente faz, às vezes com duas, às vezes não, vamos esperar mais um pouco e vamos fazer, ver se é leve, se é moderada, se foi uma reação mais importante, não foi. Outra coisa, a primeira reação alérgica, a Flávia falou, tem gente que na primeira transfusão fez uma reação alérgica, na segunda já coloca polaramina, eu vou falar aqui o nome, mas antihistamínico, e já coloca corticoide. Não é obrigatório, às vezes você pode começar só com um antihistamínico. Aí fez uma reação mais grave, você pode associar. Também é isso, a gente também não tem o combo antihistamínico e corticoide não, para tudo não. Tá? Então a gente também tem que tomar cuidado desses combos que eu sei que tem muito. Quem foi da Lagoa aí, que eu já fui também, adora um combo. Então a gente sabe que o pessoal gosta de um combo. É. Tá ótimo, então, gente. Por conta do horário, a gente vai encerrar. Então, obrigado, Manuela, Sara, Lucas, Flávia, foi excelente. Obrigado a participação de todos aí na discussão. Esse webinar ficou gravado, então a gente vai disponibilizar o link depois para quem quiser assistir ou compartilhar. E a gente espera aí um próximo para discutir um pouco mais sobre medicina transfusional. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigada, boa noite para todo mundo. Bye, bye. Tá, boa noite.